pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro A Mão que Te Alimenta, da autora A.J. Rick. Na verdade, esse é o pseudônimo de duas autoras, a Amy Hempel e a Jill Cement. Esse livro foi escrito a quatro mãos por duas autoras novatas, é o primeiro livro delas, e eu vou contar um pouquinho da minha experiência com essa leitura. Assim que eu li a sinopse desse livro, assim que a editora Record começou a anunciar, ela fez o maior mistério em volta do lançamento desse livro, eu fiquei assim muito curiosa, como eu tenho certeza que muitos de vocês ficaram também. Esse livro vai contar a história da Morgan. Ela é uma estudante de psicologia forense, então ela está na aula estudando, compenetrada nos seus estudos, e quando ela chega em casa, ela se depara já com uma cena estranha. A porta do apartamento dela está entreaberta e ela já leva um susto, imaginando que os cachorros dela possam ter escapado e tal. Ela tem dois pitbulls que foram adotados há pouco tempo por ela, que eles estavam em um abrigo, abandonados em um abrigo, então ela pegou esses dois cachorros para adoção temporária. E ela tinha também um cão das montanhas, cão de montanhas dos Pirineus, um nome assim, um nome estranho, mas é um cachorro assim enorme, branco peludo, muito fofo, que era o cachorro dela mesmo, que é a Nuvem, um cachorro muito dócil. Na verdade, os três cachorros são muito dóceis, mesmo os pitbulls que são famosos por serem agressivos e violentos, eles eram muito dóceis e carinhosos. Acontece que quem estava em casa com esses cães era o noivo dela, o Bennett. Então quando ela entra, ela se depara com uma cena bem estranha. Como eu já falei, a porta estava entreaberta e os cachorros não vieram saudá-la com maior alegria, satisfação, empolgação ali na porta. Conforme ela vai adentrando, ela se depara com uma cena assim bem estranha, sujeira no chão, manchas vermelhas. De início ela acreditou que fosse tinta no chão, mas conforme ela vai entrando, ela se depara com uma cena assim horrível. Na cama do quarto de casal dela e do noivo, ela encontra ele morto, dilacerado, totalmente estraçalhado por esses cachorros. Obviamente foram os cachorros que mataram ele, e até uma perna decepada, uma cena assim bem chocante mesmo. A Morgan vai entrar em choque e ela liga imediatamente para a polícia e tudo se dá assim bem rapidamente. Essa cena é já nas primeiras páginas, então a história começa assim bem, com um ritmo assim bem acelerado e muito empolgante. Após esse primeiro momento de susto, a Morgan vai procurar a família do noivo, já que ela não tinha contato com eles. Ela vai tentar entrar em contato para dar essa trágica notícia, só que ela não consegue contato nenhum. A chave do apartamento que ele deu para ela, da cidade em que ele morava, outra cidade, não funciona. Ela tentou entrar e não conseguiu, então algo está estranho nessa história. Conforme ela vai investigar mais a fundo a respeito do noivo, ela descobre que esse nome não é dele. Esse nome, Bennett, não existe ninguém com esse nome, com o sobrenome dele. Então ela vai ficar com aquilo na cabeça, vai ficar muito intrigada e vai perceber que realmente ela não conhecia aquele homem. Ela está estudando uma tese sobre vitimologia e ela acaba de perceber que ela é uma das vítimas que ela sempre estudou, desde há muito tempo ela está estudando. Bom, o que eu posso falar desse livro? Eu tenho que falar que eu tive uma relação de amor e ódio com essa história. Primeiro, as autoras começaram, como eu já disse, num ritmo muito acelerado, bastante frenético, com muita ação e tensão. Mas infelizmente no meio dessa história eu senti que elas meio que se perderam, que a história foi ficando bastante maçante, muito descritiva, repetitiva. A Morgan atrás de pistas desse noivo dela e nunca encontrando nada. Eu não gostei dessa personagem, ela não me desceu goela abaixo, ela ficou entalada aqui. Ela é uma mulher fraca, sem determinação. Eu achei ela muito rasa, completamente rasa essa personagem. O vilão eu achei que ficou assim bem óbvio também a partir da terceira parte do livro. Se você dividir ele em três partes, como eu fiz na minha cabeça, a terceira parte, assim, logo no início você já percebe quem é o vilão, quem que é o culpado dessa história toda. O que eu achei muito interessante foi o modo que a personagem, que a Morgan, compartilhou com a gente, porque a história é contada em primeira pessoa. Ela compartilha o seu estudo, as diferenças entre sociopata, psicopata, sobre o método de vitimologia que ela está estudando. Ela se passava por uma pessoa frágil, vulnerável na internet para ver quem que ia se interessar pelo perfil dela. Eu achei essa parte dos estudos da Morgan muito interessante. Outra parte que eu achei muito interessante, bem diferente também, é um lado que as autoras quiseram mostrar sobre o preconceito em cima dos pitbulls.
Todo mundo sabe, pelo menos a gente ouve falar, quem não tem muito acesso, muito contato com cachorro, como é o meu caso. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho pânico de cachorro, eu tenho muito medo. Então eu não posso nem olhar para um pitbull, nem na televisão, nem na internet, aonde for, eu não posso nem olhar para aquele cachorro que já me dá calafrios, assim. E ele é realmente considerado um cachorro violento, muito agressivo, mas que muitas pessoas dizem que, pelo contrário, ele é muito dócil, depende da criação que esse animal vai ter. Então aqui dentro dessa história elas vão inserir bastante esse tema e elas vão frequentar um canil, onde a gente acaba aprendendo sobre o tratamento de animais violentos e considerados agressivos. Então deu pra perceber que esse livro não foi assim o melhor thriller que eu já li na vida, também não é de todo ruim, eu gostei bastante do desenrolar da história a partir de uma certa altura. Se eu dividir em três, como eu já falei, a primeira parte é muito boa, ela é bem intensa, a metade fica um pouco enjoativa e maçante e a terceira parte fica boa. Assim que a gente descobre quem é o culpado aqui dessa história, a história não acaba. Isso eu sempre dou muito ponto positivo quando acontece isso, porque eu não gosto de história que se desenrola nas últimas páginas do livro, quando a gente descobre o assassino morreu, fugiu, pronto, acabou o livro. Eu não gosto disso e aqui tem um desenrolar bem grande. Só que eu achei a fraqueza da personagem muito intensa, assim, não sei se foi proposital, porque já que ela é uma psicóloga que está estudando as vítimas, ela acaba se tornando também uma vítima, eu não sei se foi meio que uma jogada das autoras, mas pra mim eu não curti essa forma de fazer essa personagem, a personalidade dessa personagem não foi legal na minha opinião. Mas como eu disse, é um livro muito interessante por ter esses temas inseridos aqui dentro, eu gostei bastante, eu dei nota 4 lá no Scoob, então se você curte o tema e se você não se incomoda com aquelas partes que vão ficando maçantes e tipo embromation no meio da história assim, vale a pena ler sim, com certeza. Mesmo que eu senti muita aflição por conta de algumas cenas com cachorros, mas eu gostei bastante da leitura. E 4 estrelas não é ótimo, mas também não é ruim. Então é uma história que eu recomendo sim. E se você ler, vem aqui me contar o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você gostou, não esquece de dar um like para ajudar na divulgação desse vídeo. Se inscreve aqui embaixo para ficar de olho em todas as atualizações. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!